Se você ainda não sabe a história da Avenida JJ Seabra, conhecida como a Baixa dos Sapateiros, eu vou lhe contar a partir de agora. Venha comigo pelas ruas de Salvador. Neste documentário, iremos falar da Avenida JJ Seabra, mais conhecida como a Baixa dos Sapateiros, que leva até a Barroquinha. A Rua do Vale depois mudou para José Joaquim Seabra e hoje, conhecida mais como Baixa dos Sapateiros, era o Vale do Rio das Tripas, que foi registrada desde o século XVI. Nestas fotos, você vai ter a noção como era a cidade que foi projetada por Tomé de Souza, segundo o projeto do mestre Luiz Dias. No século XVIII, já existiam algumas construções na cidade, como a Capela de Nossa Senhora de Guadalupe. Essa capela ficava no centro da atual Praça dos Veteranos, localizada na Baixa dos Sapateiros. Antigamente, era conhecida como Largo de Guadalupe, justamente por causa da inovação da igreja, construída possivelmente no século XVIII. Entretanto, até o início do século XIX, uma boa parte da Baixa dos Sapateiros ainda era um pântano e já era conhecida como a Rua do Vale. Mas neste local tinha bastante vegetação e uma delas era árvores de grande porte, como o jacarandá, cuja sua madeira sempre eram usadas em construções na cidade. Mas por volta dos anos de 1830, a região conhecida como a Rua do Vale passou a ser urbanizada, mas entre os anos de 1862 a 1865, ela foi completamente aterrada, sendo feita a canalização do Rio das Tripas, assim se tornando a primeira grande avenida de vale da cidade, depois se tornando numa área de intenso comércio, pelo motivo de ter se instalado muitas sapatarias no local. Foi que deu a origem do nome bem mais popular, conhecida hoje como Baixa dos Sapateiros. O nome original não é Baixa dos Sapateiros, mas sim Avenida JJ Seabra. José Joaquim Seabra nasceu na cidade de Salvador em 21 de agosto de 1855. Ele foi um político e jurista, sendo os poucos parlamentares a participar do processo de promulgação das duas primeiras constituições republicanas, a de 1891 e a de 1934. A Baixa dos Sapateiros, mais conhecida como Avenida JJ Seabra, inicia no Aquidabã e vai até a Barroquinha desde o século XIX, pois esse local, na época, tinha intenso comércio e também vários artesãos de calçados. Porém, os sapateiros que tinha nesta localidade trabalhavam muitos, além de ter lojas e armarinhos. No local se vendia produtos primários para artesãos, como artigos de couro. Esse tipo de comércio envolvia também a parte da ladeira do Tabuão. Ao passar do tempo, uma alteração foi feita no nome do local, passando de Rua do Vale para Avenida JJ Seabra. Já no século XX, abrigou três grandes cines, como Jandaia, Tupi e o Pax. O Cine Jandaia foi inaugurado no ano de 1911, localizado na Baixa dos Sapateiros, na área central da cidade do Salvador. Já em 1948, teve a inauguração do Cine Pax, também na Baixa dos Sapateiros. Já no ano de 1956, no dia 31 de julho, também foi inaugurado o Cine Tupi. A Praça dos Veteranos, em 1873, era chamado de Largo de Guadalupe, pois existia a Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, que foi demolida em 1858. O local também abrigou o Teatro de Guadalupe, já no século XIX. Segundo Círio Bocaneira Júnior, o largo recebeu o nome de Praça dos Veteranos, porque os veteranos da Guerra de Independência se reuniam na casa do brigadeiro Joaquim Antônio da Silva Carvalhal para tratar de política. Já no centro do largo estava um chafariz de Guadalupe. Na Barroquinha, na Rua do Couro, foi instalado o primeiro terreiro de candomblé, de nome Ilê Axé Airê Atilê, que foi desapropriado para a construção de uma igreja. Conta-se na história que depois de pronta, aconteceu um incêndio no local, que levou à destruição da igreja, só ficando de pé o altar onde ficava os orixás. A Barroquinha foi surgindo a partir de uma erosão
que foi causada por água que estava escorrendo em um terreno, sempre nos tempos de inverno na cidade do Salvador. A água ia pouco a pouco escavando o solo, que hoje dá acesso à Baixa dos Sapateiros, isso no século XVIII. Com isso, a população passou a chamar Rua Barroca, pelo diminutivo, mas hoje conhecida como Rua da Barroquinha. Depois de passar pela parada de ônibus do Aquidabã, você vai virar à primeira direita, indo para a ladeira com o mesmo nome, Ladeira do Aquidabã. E seguindo em frente, ainda do lado direito, você vai encontrar um casarão antigo. Depois que terminar de subir a ladeira, já para o lado esquerdo, você terá o acesso à ladeira Ramos de Queiroz, pois essa via dá acesso à Avenida JJ Seabra, mais conhecida como Baixa dos Sapateiros. Virando para o lado direito, já no final da ladeira do Aquidabã, você vai encontrar a Praça dos 15 Mistérios, que tem o mesmo nome da rua. A capela fica situada na esquina da Praça dos 15 Mistérios, localizada no bairro de Santo Antônio, além do Carmo, que conserva um dos melhores conjuntos de arquitetura do século XIX na cidade do Salvador. No local em que foi construída, existiam primitivamente as trincheiras da cidade. Seguido em frente, você encontra a Rua dos Adobes. Já virando a primeira esquerda, vai encontrar a ladeira do Boqueirão. Subindo esta ladeira, você vai visualizar a antiga igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão dos Homens Pardos, que foi construída em 1720. Essa igreja tem a mesma arquitetura semelhante da Igreja do Rosário dos Pretos, que fica no Pelourinho. Ao sair da Rua das Flores e seguir em frente, tem uma subida ao lado direito com o nome Rua do Passo. Lembrando a vocês que é uma rua em subida, onde vai encontrar relíquias da nossa história, com casarões dos séculos passados. Você vai mergulhar na grande história da nossa cidade. Neste mesmo local em subida, você vai encontrar uma área de descanso com uma bela vista do centro histórico. Dando continuidade ainda na Rua do Passo, veremos a igreja ao lado esquerdo, com o nome Igreja Santíssimo Sacramento do Passo, que foi construída ainda no século XVIII. Seguindo pela Baixa dos Sapateiros, você vai subir a ladeira de Santana. Já no final, tem a Igreja de Santana, que deu início à sua construção em 1748. E nessa mesma igreja, a heroína Maria Quitéria foi sepultada. Ladeira da Praça, ao lado do quartel dos bombeiros, vai dar na Praça Municipal, onde fica a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura e a antiga Casa do Governador, conhecida como Palácio Rio Branco. Já no final da Avenida JJ Seabra, tem a Barroquinha, um dos pontos mais importantes da nossa história e da nossa cultura. Documentários Por Dentro de Salvador.